Olá, amigos. Estou animado demais para compartilhar com vocês histórias sobre Joseph Smith e o início da restauração do Evangelho e da Igreja. Por que estou fazendo isso? Porque eu e minha esposa éramos os diretores dos lugares históricos da Igreja em Palmyra, em Nova York. Nós aprendemos mais do que imaginávamos ser possível sobre Joseph, a sua família e as pessoas que trabalharam junto com ele. Aí eu quero compartilhar com vocês essas histórias. Vou contar histórias e relatos. Essas são histórias, não são contos. Em outras palavras, são coisas verdadeiras que aconteceram com Joseph na vida dele, compartilhando as experiências que ele teve na vida. Isso vai ser de 1816 até 1830. Esses são os anos em que Joseph morava ao redor de Palmyra. Depois de 1830, ele e a igreja se mudaram para Kirtland. E eu e minha esposa, nós não sabemos nada mais do que qualquer outra pessoa que quer estudar. Nós estudamos bastante dos outros períodos, mas aprendemos muito sobre esse período de tempo, de 1816 até 1830. Então, se gostarem, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, inscrevam-se no canal e, por favor, deixem comentários para me avisar se gostaram e onde eu posso melhorar. Também a igreja começou a publicar os papéis de Joseph Smith. Em inglês, isso se chama Joseph Smith Papers. Isso começou há cerca de 12 anos. E quando eu ouvi falar disso, eu pensei, que legal, eu quero ler todos esses papéis. E eu comecei a ler. E depois de, uns 10 a 15 minutos, eu fiquei tão entediado porque esses papéis têm detalhes tão detalhados e que ficou chato demais tentar ler. Então esses papéis são para historiadores. E os historiadores que publicaram os papéis agora estão começando a escrever livros sobre o que eles aprenderam, trabalhando nos papéis. Esses livros são fabulosos, mas os papéis em si, pelo menos para mim, eu não consegui ler porque ficou chato demais. Mas aprendemos muito com o que os historiadores estão escrevendo. Também essas pessoas que fizeram ou que publicaram os papéis, e foi mais ou menos um ano atrás que publicaram uma série de podcasts, de 6 podcasts sobre a primeira visão. Não foi traduzido para o português, mas se você puder entender inglês, pode ir na Biblioteca do Evangelho, ir para a parte da história da igreja e encontrar esses podcasts. São excelentes, são bons demais. Muito do que eu vou compartilhar com vocês vão saber em geral. Mas o que nós aprendemos através de nosso chamado, nosso estudo pessoal, em nossas conversas com o departamento histórico da igreja, nós aprendemos esses detalhes que são maravilhosos. E nós aprendemos que os milagres se encontram nos detalhes. E eu vou repetir isso muitas vezes, que os milagres são mostrados nos detalhes. Aos poucos eu vou me apresentar para vocês, mas vamos começar agora. Vou me apresentar melhor depois, mas para avisar aqui no início, eu tenho uma doença chata demais, que me faz falar com uma voz tão rouca assim e bem devagar. Talvez você prefira ouvir esses vídeos em velocidade de 1.2 ou 1.5, para não ficar chateado com o ritmo da minha fala. Eu acho que é isso. Então vamos começar o primeiro vídeo. Joseph disse na sua história que houve um alvoroço incomum no lugar onde moravam por questões religiosas.
Como isso chegou a acontecer? Vamos começar analisando as forças sociais, culturais e econômicas que faziam a família Smith e milhares de outras famílias saírem do Nordeste dos Estados Unidos e irem para o Oeste. E a família de Joseph Smith se mudou do estado de Vermont para a parte oeste do estado de Nova York. A região se chamava Nova Inglaterra, que é o nordeste do novo país. Em mais de 1000 anos, quando a família Smith mudou para o oeste do estado de Nova York, este país tinha apenas 40 anos, desde que as colônias declararam sua independência. Agora, o estado de Nova York é que nem São Paulo. São Paulo tem uma cidade enorme e um estado bem grande. Nova York é o mesmo, tem uma cidade enorme e um estado bem grande. Palmira é o interiorzão do estado de Nova York. É uma cidade pequenininha. Hoje em dia tem mais ou menos 5.000 habitantes. É uma cidade bem pequena. Naquela época pode ser que tinha centenas, talvez 1000 pessoas. Entre 1790 até 1820, durante esse período de 30 anos, 800.000 pessoas saíram da Nova Inglaterra do nordeste dos Estados Unidos, rumo ao oeste. O oeste, naquela época, era o oeste do estado de Nova York. Naquela época tinha 10 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Mais ou menos 6 milhões moravam no Nordeste ou Nova Inglaterra. Então, entre 10 e 20% da população da Nova Inglaterra saiu e mudou para o Oeste. Por quê? Porque, como é agora, as pessoas pensavam que os Estados Unidos era um lugar onde todo mundo ficava rico e muitas pessoas não estavam conseguindo essa riqueza. Por que não? Porque ou não herdaram a fazenda do pai, porque era o segundo, terceiro ou quarto filho, ou porque as famílias eram bem grandes e não podiam dividir mais a fazenda. Então, pessoas tinham que ir para o lugar onde podiam comprar terreno para começar a fazer a plantação. Então, tinham que ir para um lugar onde podiam comprar uma fazenda ou um terreno, onde podiam fazer a plantação. Em Nova York, onde fica Palmira. Eles não compravam fazendas, eles compravam pedacinhos pequenos da floresta. E, bem, eu vou falar sobre isso em outros vídeos, mas o que eles compravam era um pedaço de uma floresta. Então, a família Smith era como a maioria das pessoas indo para o oeste. Eles estavam procurando um lugar para começar de novo financeiramente. Por causa de alguns maus investimentos do pai do Joseph e azares e de roubo contra o pai de Joseph. A família queria começar de novo financeiramente. Então mudaram para Palmira. Em Vermont, a família tinha passado por muitas dificuldades financeiras e decidiram tentar fazer a plantação mais uma vez, mais um ano. Isso foi em 1816. E talvez, se vocês leram o livro Santos, vocês ouviram falar do vulcão Tambora, que entrou em erupção na Indonésia. E as cinzas da erupção cobriram o hemisfério norte do mundo inteiro. Eles chamavam isso de o ano sem verão. Caiu neve em cada mês do ano. E vamos falar mais sobre isso em outros vídeos, mas foi este ano, 1816, foi por causa desse ano que a família Smith desistiu de Vermont e decidiram começar de novo em Palmira. Se não conhecerem o livro Santos, vocês com certeza devem ler.
é encontrado na Biblioteca do Evangelho em História da Igreja e é um livro maravilhoso que todos devem ler. Isso vai ajudar a entender um pouco sobre o que eu vou falar nesses vídeos. Então, esse ano sem verão, fechou a decisão para a família Smith. E naquele inverno eles foram para Palmyra. Quando as pessoas mudavam para o oeste dos Estados Unidos, um novo lugar, eles procuravam o início completo, tanto financeiro quanto religioso. Na Nova Inglaterra, a maior religião era o calvinismo ou a igreja congregacional. Nessa igreja, eles acreditavam que as pessoas que iam ganhar a salvação já era decidida e as pessoas, ao querer começar uma nova vida, elas pensavam e acreditavam que podiam escolher por si mesmas se elas queriam ser salvos ou não. Então eles saíram das crenças da igreja congregacional nesse período, e as igrejas protestantes, as outras igrejas a não ser congregacional, a igreja metodista, presbiteriana, batista estavam crescendo bem rapidamente. E os pastores, os pregadores, eles faziam reuniões no campo, no ar livre, porque a região tinha poucas igrejas, porque tudo era novinho. No início, todas essas religiões trabalhavam juntas e não importavam a qual igreja as pessoas se filiassem. Mas quando chegou maior competição, maior discórdia, as igrejas começaram a lutar entre si. E todo esse entusiasmo religioso fez com que Joseph fizesse uma pergunta muito importante para si mesmo. Você sabe o que foi essa pergunta? Acho que talvez não seja a pergunta que você está pensando. Vamos falar sobre essa pergunta no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Se gostou, por favor, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Até o próximo. Tchau.